De volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. São 6 horas e 26 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E um trecho da Avenida Djalma Batista já foi liberado, mas as obras naquela área ainda continuam sem previsão para terminar. A Prefeitura admitiu que há riscos para os estabelecimentos que estão no entorno da intervenção. Isso porque a tubulação está comprometida e passa por debaixo dos comércios. O trecho liberado na tarde desta quarta-feira, entre a Avenida João Valério e Rua Pará, se limita apenas aos carros que seguem em direção ao centro da cidade. Na pista contrária, um tapume continua a bloquear parte da passagem dos veículos. Tem que ser por completo. Está demorando muito? Vai demorando muito. Mais tarde vai dar engarrafamento danado aqui. O fluxo aqui na Djalma é muito grande, então essa obra espero que realmente melhore. Agora é claro, né, fazer um serviço, né, de primeira, né, e que não venha dar mais transtorno, né, porque quanto mais uma situação dessa acontecer, piora o trânsito de Manaus, né, ainda mais nessa região aqui. A partir de agora, o trabalho vai se concentrar na tubulação embaixo de pontos comerciais. O secretário de Obras admitiu que há um risco maior do que se imaginava. A tubulação que passa por baixo desta rede de lanchonetes e também deste posto de combustíveis está comprometida. Ou se fazia essa intervenção na Djalma Batista, ou nós poderíamos ter aqui, numa brevidade muito grande, um problema muito mais sério, não apenas na via, na Djalma Batista, mas também nas edificações comerciais. Desde dezembro do ano passado, o motorista precisa lidar com um trânsito ainda mais intenso nesta área da cidade. Em 2 pontos próximos, obras no sistema de drenagem precisaram ser feitos. O problema é o desgaste na tubulação, que foi feita há mais de 40 anos e nunca passou pela manutenção necessária. O bueiro já estava rompido, já estava achatado e represando as águas aí. Tanto que foram feitos 3 consertos aqui e não deu jeito. Apesar da liberação do trânsito na Avenida Djalma Batista, a rota dos ônibus ainda não foi normalizada. Só é permitida a passagem de coletivos menores. A Prefeitura não informou o custo da obra e nem o prazo para a conclusão dos trabalhos. E um curto-circuito do linhão de Tucuruí, na região do Xingu, provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em Manaus e mais 4 municípios amazonenses. Além disso, outras cidades das regiões norte e nordeste do Brasil também foram prejudicadas. Todos os bairros de Manaus ficaram sem energia na tarde desta quarta-feira. O trânsito ficou congestionado em boa parte da cidade. Os semáforos ficaram sem operação e o motorista teve bastante dificuldade. A quantidade de locais que tiveram a interrupção de energia na capital e nos demais municípios do Amazonas ainda está sendo levantada. Segundo a Eletrobras Distribuidora Amazonas, um circuito duplo do linhão de Tucuruí, que atende o estado do Amazonas, saiu de operação e as causas já estão sendo investigadas. O apagão que atingiu outros estados como Maranhão e Tocantins teve duração de quase 1 hora. Além dos problemas nos comércios e nas aulas que precisaram ser suspensas, bairros de todas as zonas de Manaus tiveram abastecimento de água interrompido. Dificultou, né? Porque eu cheguei do trabalho, da escola, eu fui lavar o pátio, né? Dar banho nos cachorros, lavar a louça e não tem água, né? E não foi avisado pra gente que faltaria água, né? Então a gente fica sem saber o que fazer. Porque na Mangueira, pode ver, não tem água, tá sem água e também foi embora a energia, né? E não foi explicado, então devido a esse apagão, como é que a população vai ficar sem água, né? A cidade toda ficou um caos, né? Ontem à tarde houve até o corte no fornecimento de serviço de telefonia em Manaus e também nesses municípios. O trânsito ficou engarrafado em várias áreas, um transtorno gigantesco e algo injustificável, levando em consideração que Manaus, há algum tempo, se ligou ao linhão de Tucuruí e, consequentemente, ficou interligada com todo o sistema de distribuição de energia elétrica do país. Isso onerou a nossa conta de energia. Houve um reajuste já em todo o país, um reajuste determinado ali, solicitado pelo Ministério de Minas e Energia, entre outras coisas, mas, além disso, a gente começou a pagar uma tal bandeira tarifária. O que é isso? É quando existe uma dificuldade de você produzir energia elétrica, principalmente no sul e sudeste do país, as usinas hidrelétricas. E aí o que acontece nessa região faz com que todo mundo, todo o Brasil, comece a pagar
mais pela energia. A gente paga essa conta e o que a gente tem em troca é uma qualidade de energia que não satisfaz e agora ainda fica à mercê de problemas como esse. Quando há algum tipo de desligamento, como aconteceu no Leão de Tucuruí, na região do Xingu, a gente também paga essa conta, paga uma conta 2 vezes e ainda não há uma explicação do que aconteceu naquela região, que tipo de acidente aconteceu. E aí, se você de casa teve algum problema no fornecimento de energia ontem, danificou algum aparelho, você pode solicitar reparos junto à Eletrobras Amazonas Energia. Precisa anotar o horário em que isso aconteceu e depois dar entrada no processo para ser ressarcido. Então é importante ficar atento a essas questões para que o prejuízo não acabe sendo maior ainda. E a Páscoa já está chegando e a procura pelos ovos de chocolate aumenta. Por isso, o Instituto de Pesos e Medidas realizou uma operação Medida Certa para evitar que o consumidor leve produtos bem abaixo do tamanho estabelecido ou da certificação necessária. 9.000 ovos de Páscoa de diferentes marcas vão passar pela análise do laboratório de pré-medidas do IPEM. Até agora, uma marca foi reprovada por vender o produto com 25 gramas a menos do que está informado na embalagem. E após o ensaio de embalagem, o ensaio técnico e todos os cálculos, identificamos essa diferença acima do tolerado. A empresa será autuada, a multa pode chegar a R$2 milhões. O IPEM recomenda aos consumidores que pesem os produtos antes de comprar. O valor na balança precisa ser maior do que o impresso no rótulo, por causa do brinde e da embalagem. E esses brindes são brinquedos. Brinquedos devem ser certificados pelo Inmetro. Então, no ano passado, nós encontramos vários brindes de brinquedos sem a certificação. Quem fabrica ovos artesanais também é alvo de fiscalização e deve seguir regras básicas. De cara, já informe. Pegue uma balança, produza seu ovo de chocolate, embale e coloque numa etiqueta informando qual é a quantidade do peso daquele chocolate, do que ele quer comercializar, mas somente do chocolate, descontando o peso da embalagem. E tem que tomar esse cuidado. E a partir de agora, quem for diagnosticado com hepatite C, em qualquer grau da doença, vai ter o tratamento no Sistema Único de Saúde. Aqui no Amazonas, a Fundação de Medicina Tropical vai contar com 3 novos medicamentos que devem chegar em até 180 dias. A ampliação da assistência faz parte da estratégia do Ministério da Saúde, que pretende até 2030 atingir a meta de eliminar a doença. No Amazonas, nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 2.000 casos de hepatite C. A expectativa é que, com o novo protocolo, até o fim do ano, cerca de 800 casos sejam tratados no estado. A novidade desse protocolo é a inclusão de 3 novas drogas que vão ser adicionadas ao esquema que a gente já tem atualmente. Tá? E a outra vantagem é que todos os pacientes portadores de hepatite C, independente do grau de fibrose, do grau de dano hepático, eles vão ter a oportunidade de ser tratados. Além também de outros pacientes que trataram e não tiveram uma boa resposta com o tratamento anterior, eles vão ter a oportunidade de se retratarem novamente no intuito da gente ter a cura. Segundo a Fundação de Medicina Tropical, no período de 2006 a 2017, Manaus já registrou 2.485 casos de hepatite C. Logo em seguida, vêm os municípios de Lábrea e Coari. E mesmo diante dessas estatísticas, o Amazonas vai receber novos medicamentos daqui a 6 meses. Nós estamos nos preparando, em torno de 180 dias essa medicação deve estar chegando no Amazonas, tá? E aproximadamente 800 pacientes vão ser tratados com esse novo protocolo que a gente está recebendo, com as novas drogas que estão chegando. As hepatites virais são doenças silenciosas e são transmitidas por via transfusão de sangue contaminada e compartilhamento de materiais cortantes e perfurantes. Se não tratada, pode chegar à morte. Levar a um quadro que a gente chama de cirrose. A cirrose é o estágio final da hepatite C quando não tratada. Ela causa complicações como sangramento, né? Acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite, né? E isso pode levar a complicações de infecção, a própria hemorragia, pode levar à morte.
E chegou a hora da nossa entrevista do dia e o assunto da conversa de hoje é a hanseníase. Uma ação do governo federal vai levar para dentro das escolas da rede pública de ensino exames para diagnosticar a doença entre os alunos. Nessa mesma ação, as unidades escolares vão receber tratamento de combate a verminoses. Cerca de 350 mil alunos devem ser beneficiados. Para dar mais detalhes de como vai funcionar essa estratégia e como a sociedade pode se prevenir da hanseníase, nós vamos receber aqui no estúdio o chefe do Departamento de Controle de Doenças Epidemiológicas da Fundação Alfredo da Mata, Valderiza Pedrosa. Seja muito bem-vindo ao programa, excelente dia. Muito obrigada, bom dia a todos. As campanhas normalmente acontecem em datas que tem alguma coisa relacionada à doença, para chamar atenção, conscientização, entre outras coisas. Mas normalmente se dá nas unidades de saúde, em panfletagens, e agora vai ser feito dentro da sala de aula, né? De convocar os alunos ali para entenderem e também já passarem pelos exames. Exatamente. A gente teve o Janeiro Roxo, que é justamente isso que você falou, né? Um mês para chamar a atenção sobre a problemática da hanseníase, foi no país inteiro. E agora vamos começar a 5ª campanha de escolares. Essa campanha, ela visa o quê? Atingir essa população menor de 15 anos, que é um indicador importante na hanseníase. Então a gente entra nas escolas, examina as crianças, e qualquer criança que tenha qualquer problema de pele, não só hanseníase, qualquer um, é encaminhado para a unidade de saúde, onde ele vai ser investigado, avaliado melhor, e se for identificado algum caso de hanseníase, imediatamente ele já inicia o tratamento. Agora, há uma incidência grande nessa faixa etária, a menor que 15 anos? Ainda é muito alta no nosso estado. Assim, o Amazonas ele já reduziu bastante as taxas. Mas em crianças, por exemplo, nós já tivemos mais de 30 casos, por exemplo, a cada 100 mil crianças. Hoje a gente reduziu mais ou menos. A gente chegou a 5 para cada 100 mil, mas ainda é considerada muito alta. Porque o objetivo, só para te ter uma ideia, é chegar a taxas menores que 0,1, por exemplo, em crianças. Então, para te ver como a gente tem muito trabalho ainda. Então, essa campanha é de extrema importância, né? Para a gente atingir essa população. Por que essas crianças têm tanta hanseníase? Tem contato com a doença e acaba desenvolvendo? Como é que funciona essa parte de contágio e transmissão? Isso é interessante. Por exemplo, a hanseníase ela é uma doença, né, de transmissão, ela é contagiosa. E como é que ela se transmite? A transmissão dela é através das vias aéreas superiores. Você está ali convivendo, respirando, né, expelindo gotículas de uma pessoa para outra, aí o que acontece? Geralmente essa criança, quando tem alguém na família doente, ela já começa a ter contato desde pequena, né? E esse contato, se a pessoa não fez o tratamento, ela vai estar passando para a criança. Então, como ela é mais suscetível, ela pode adoecer, tá? E isso significa o quê? Se a pessoa estiver tratando, ela não passa a doença. Mas, enquanto isso, ela está ali eliminando, tanto para a criança quanto para qualquer pessoa. A hanseníase passa muito tempo incubada ou é uma doença que se desenvolve imediatamente? Essa é uma questão importante, porque ela não é uma doença aguda. Por exemplo, o sarampo aí, né, que a gente está vendo. Você pode ter o contato e ficar entre 2 a 5 anos sem ela se manifestar. Enquanto isso, você transmite ou só transmite a partir do momento que ela se manifesta? Se você tiver formas transmissíveis, a partir do momento que ela se manifesta, você já começa a transmitir. Pode ser que eu tenha contato e não desenvolva a doença? Pode. Nós temos, a própria imunidade da pessoa já combate a hanseníase. Por exemplo, só para te ter uma ideia, se eu tiver 100 pessoas convivendo, possivelmente somente 10 podem adoecer. Por quê? 90 vão ter essa resistência. Natural contra a doença e não vão adoecer. Existem tipos de hanseníase diferentes? Existem as formas que a gente diz assim que não são contagiosas e as que são contagiosas. Então, por exemplo, as formas que têm menos bacilo, a pessoa está com a doença, mas ela não consegue, ela não tem quantidade de bacilo suficiente para transmitir para outra pessoa. Já as formas que tem muitos bacilos, essas sim. Quando não tratadas, essas pessoas ficam transmitindo. E essa transmissão ela é interrompida automaticamente no momento em que a pessoa inicia o tratamento.
Para quem é mais novo, talvez não tenha ideia do que era a hanseníase há algumas décadas atrás, né? É verdade. Uma doença que segregava as pessoas e a partir do momento que você era diagnosticado, existia toda uma preocupação, isolamento, as pessoas se afastavam, existiam os leprosários, como eram conhecidos na época. Era uma doença que, a partir do diagnóstico, era como se você tivesse condenado à morte. E muitas pessoas que sobreviveram à doença ficaram com algumas sequelas disso, de mutilações, né? E ali, até hoje, ainda sofrem preconceito. E é muito importante a gente deixar muito claro que essas pessoas, mesmo tendo ficado com sequelas ali da doença, com mutilações, elas não têm mais a doença, elas não transmitem mais a doença, né? Exatamente. As pessoas, às vezes, têm receio, né, de uma sequela. Você falou bem, a sequela. Essas pessoas trataram, né, ficaram curadas do bacilo. Mas, infelizmente, como a doença evoluiu, o que acontece com a hanseníase? Quando ela não é tratada, ela não aparece só na pele, ela vai para o nervo. O bacilozinho é danado, ele atinge os nervos e o nervo vai causando que ele causa anestesia, atrofia, dormência, né? E começa a atrofiar, como se fosse um acidente de carro, por exemplo. Que você lesa o nervo e você fica sem movimento, ele começa a atrofiar, né? Então isso acontece, as pessoas não sentem, às vezes se machucam, mas isso não significa que elas estão transmitindo, muito pelo contrário, já estão curadas, ficaram com uma sequela. Então essa é outra batalha nossa, né, que eu falo, que é contra o preconceito, que tem o movimento Mohan, que é um grande parceiro que trabalha muito nessas questões contra o preconceito. Então é informação mesmo. Eu acho que quanto mais a gente informa, né, menos as pessoas vão ser preconceituosas, porque vão entender um pouco melhor. Todas as escolas públicas vão receber agora essa visita, as testagens? Isso, nós temos, só para você ter uma ideia, esse ano é muito bom. 62% de todos os nossos municípios aderiram à campanha, porque é uma adesão por conta da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura. E todos os secretários, né, todos os prefeitos, eles aderiram a essa campanha do Ministério da Saúde, que tem um recurso próprio para essas campanhas. E a gente vai estar envolvida, mais de 1.500 escolas vão estar envolvidas no estado, e a nossa expectativa é que a gente chegue a aproximadamente 350 mil alunos na faixa etária entre 0 e 14 anos, porque não são todos, né? Essa faixa etária específica, né? Isso. Agora, se você aí de casa não está nessa faixa etária, não vai receber a visita, a gente preparou um quadro aqui com alguns sintomas da doença para você identificar logo no início, iniciar o tratamento quanto antes, procurar a rede pública de saúde para não ter nenhum tipo de problema. Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador, então, aí os probleminhas que podem ser desenvolvidos, os alertas, né? Ali a gente tem alteração na sensibilidade ao calor, frio e dor, principalmente nas mãos e pés, é o que a gente chama de dormência normalmente, você não sente. Aquele que você não sente. Mas a dormência ela pode dar em qualquer parte do corpo. Tá? Pode ser nas lesões que aparecem, às vezes aparece só uma área dormente, então é bom ficar atento, porque dormência não é normal, né? Toda dormência pode ser hanseníase, não. Mas a hanseníase ela é uma doença que causa a falta de sensibilidade, ela altera a tua sensibilidade. Então, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, que ela está preparada para fazer esse exame de pele. Agora, um outro problema que é muito comum e se confunde com outras doenças é a questão do nariz entupido, sangramentos, né, que são características de doenças do trato respiratório e que podem também ser principalmente alerta. Quando a pessoa tem a hanseníase já mais evoluída, para você ver como ela causa problemas em várias partes do corpo, né, não só na pele e no nervo. Outra forma são as manchas que surgem no corpo. Essas manchas têm alguma característica específica? Elas podem ser, às vezes confundem com pano branco. As pessoas chamam muito, por exemplo, de impinge, né? Só que tem uma diferença. Ela é avermelhada com bordazinhas, mas é aquilo que você não coça, não dói e não incomoda. É importante ressaltar isso. Porque ao contrário da impinge, ela incomoda bastante, ela coça. E se for uma mancha avermelhada ou uma lesão pela hanseníase, ela não vai te incomodar. Essa manchinha, ela costuma ser pequena, grande? Vários tamanhos. Quando ela surge, geralmente pode ser uma mancha pequena e dependendo da forma clínica, ela pode ter várias manchas no corpo, várias lesões, várias placas, pode ter caroços na orelha, né, que às vezes aparece, dependendo da forma clínica da doença. Então é bom a gente estar atenta com o nosso corpo, porque pele é aquilo que está na frente, né? A primeira coisa que aparece. E eu sempre falo uma coisa, às vezes a gente não se preocupa com a pele. A gente sempre coloca assim, faça o exame de pele uma vez no ano, independente de qualquer problema.
né, que é importante. Outras características aí de sintomas são a questão da perda de força muscular e também sentir aquela sensação de areia nos olhos, como se fosse uma conjuntivite. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. A unidade especializada em tratar as doenças de pele aqui no Amazonas é a Fundação Alfredo da Mata, né, que faz todo esse acompanhamento gratuito na rede pública de saúde. Muito obrigada por sua visita. Obrigada a vocês, que esses espaços são muito importantes para a gente estar divulgando. Recebi hoje a Valderiza Pedrosa, que é chefe do Departamento de Controle de Doenças de Epidemiologia da FUAM. E para você que está acompanhando o Manhã no Ar, começou a assistir o programa nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Aluno publica foto com arma na sala de aula em rede social. A imagem mostra o estudante apontando um revólver em direção ao professor, que estava de costas para ele. O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Francisco das Chagas de Souza Albuquerque. A SEDUC informa que já identificou o jovem e que medidas disciplinares serão adotadas. Artista plástico é assassinado. O corpo de Ronaldo Pinheiro Medina, mais conhecido como Bob Medina, foi encontrado em estado de decomposição dentro da casa dele. Segundo a polícia, a vítima estava despida e apresentava pelo menos 3 perfurações de arma branca no tórax. Ainda de acordo com investigações, a suspeita é de latrocínio, mas os policiais não descartam a possibilidade de crime de ódio, já que a vítima era homossexual. Manaus sofre apagão. Problema na usina de Belo Monte provocou desligamento e 14 estados do Brasil foram prejudicados. No Amazonas, a interrupção de energia durou em torno de 1 hora, gerando transtornos no trânsito, hospitais e abastecimento de água. Segundo o operador nacional do sistema, as causas da falha ainda estão sendo investigadas, mas tudo indica que houve falha no equipamento. Djalma Batista tem trecho liberado. Até o momento, 70% da obra de implantação da nova tubulação já foi concluída. Mas as obras naquela área continuam e não tem previsão para terminar. A prefeitura admitiu que há riscos para os estabelecimentos que estão no entorno da intervenção. Isso porque a tubulação está comprometida e passa por baixo dos comércios. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, onde estão Nayandra Amorim, Cleiton Pascarelli. Olá, muito bom dia para vocês. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. Hoje o nosso assunto é o STF, que vai julgar o recurso de Lula, é o pedido de habeas corpus, né, que pode definir aí se ele vai ficar ou não na cadeia. Hoje o clima promete esquentar logo mais em Brasília, viu, Adriane? Segundo a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a decisão de colocar aí o julgamento do habeas corpus para hoje foi motivada pela urgência. Houve muita pressão também por parte de integrantes da Corte, né, da Corte do Supremo Tribunal Federal. 11 ministros, se a maioria dos 11 ministros do STF aceitar esse pedido de habeas corpus do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva deve se livrar da prisão mesmo após condenação em segunda instância. Lembrando que essa decisão, esse julgamento de hoje vale apenas para o caso específico do ex-presidente, né? Não muda a jurisprudência em relação a esse assunto. Isso porque há 2 anos o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, decidiu que decidiu pela prisão de condenados logo após o julgamento em segunda instância. Então esse julgamento é só realmente relativo ao assunto, à questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu, Adriane? A gente vai ficar acompanhando, porque é um assunto que vai render muito. Ontem já houve maior confusão, bate-boca, gritaria, encerramento de sessão, uma baixaria o que aconteceu ontem, né? Inclusive, esperava-se que o ministro Marco Aurélio pedisse questão de ordem, né? Pedisse uma questão de ordem aí, que é o que estava previsto, porque ele já vinha batendo nessa tecla aí de que precisava debater o assunto de prisão após o julgamento em segunda instância. Mas ele disse que abria mão da questão de ordem, que hoje, então, seria julgado aí a questão da prisão do ex-presidente Lula, né? Então, aqui o que se quer saber é se ele vai ser preso ou se vai ficar em liberdade até que ele consiga levar todos os recursos dele possíveis.
A gente vai ficar acompanhando o desdobramento dessa história, mas a gente acompanha agora uma outra situação aqui em Manaus, né? Porque a gente já tem visto paralisação setorial de professores e hoje a Asprom tinha decidido que aconteceria uma greve geral e convocou os professores a irem à sede do governo. E a gente vai para lá agora ao vivo, nós juntos, a Rádio FM O Dia, a TV, a Crítica, porque o Danilo Alves está ao vivo no local e vai trazer informações para a gente. Olá, Danilo, qual a situação aí no local? Os professores de fato pararam, cruzaram os braços, aderiram ao movimento grevista? Oi, Adriane. Então, toda a movimentação aqui ainda é tranquila. Muitos professores já se encontram aqui na frente da sede do governo porque a partir desta quinta começa a greve. Desde segunda houve o documento enviado ao governo do estado pela categoria, no caso a Asprom Sindical, justamente reivindicando os 35% de reajuste, sendo 30% de retroativos desde 2015 e os outros 5% de ganho real. Além disso, outras situações também. Eu estou aqui com Elma Sampaio, Lambert Melo, que está falando ali no telefone. A gente sabe que a movimentação de chegada de professores é bastante intensa. Elma, fala um pouco para a gente. Hoje foi deflagrada a greve dos professores. Você acredita que a manifestação desta quinta aqui na frente pode começar a ter ali uma luz para as negociações com o governo? Bem, a greve foi deflagrada dia 16 lá na Praça da Polícia e nós cumprimos as 72 horas. Hoje é com muito lamentável que nós falamos que estamos aqui para instalar a greve, visto que o governador amazonino não se dignou a falar com a comissão de base dos professores. Ele ainda está argumentando que só negocia com o Sinteã, a categoria de base não aceita, a categoria de base quer ser escutada, né? E a greve sendo instalada hoje, a culpa e a responsabilidade é somente do governador. Nós buscamos o diálogo desde janeiro via Secretaria de Educação, depois procuramos o governador por muitos tempos, enfim. O diálogo nós procuramos, queríamos conversar, mas o governador se mostrou intransigente. Entendi. Agora, todos aqui são de escolas públicas da rede estadual e municipal, certo, Elma? Aqui, Lambert Melo do meu lado também, os dois já estão nesse movimento há muito tempo, né? Então aí, à frente dessa categoria, como é que está agora, Lambert, essa questão da guerra? Porque existe aí uma guerra entre outros sindicatos. Como é que está? Existe ali uma comunicação já ou ainda está intransigente essa situação? Não, na verdade, nós queremos esclarecer à sociedade amazonense que não há guerra entre sindicatos. Na verdade, existe uma decisão muito clara da categoria dos educadores que decidiu que não aceita mais o Sinteã como seu representante nessas negociações com o governo do estado e que exige que seja o Asprom Sindical que negocie a pauta de reivindicação. Considera a categoria que o Sinteã é um sindicato ilegítimo, é um sindicato desmoralizado e que é um sindicato que não representa mais. E, portanto, nós queremos buscar a sensibilidade do governador de entender isso que a categoria da educação está dizendo, que a greve vai continuar enquanto o governo não negociar com o Asprom Sindical e com o comando de greve da categoria. Qualquer acordo que for feito com o Sinteã não será aceito, não será respeitado pela categoria. Esse é o recado claro que a categoria está dizendo para o governo e para a sociedade amazonense. Então, telespectadores do Manhã no Ar, ouvintes da FM O Dia Notícias, hoje eu quero perguntar do Lambert Melo o que o governo já se manifestou. Porque a última negociação foi de um reajuste de 4,5%, mais alguns ganhos ali de plano de saúde e auxílio também de alimentação. Mas até agora, nenhuma contraproposta depois? Infelizmente, o governo ainda não se sensibilizou em relação a isso. A primeira proposta que foi apresentada, ela foi rejeitada por unanimidade da Assembleia e, portanto, tem legitimidade. E aguardamos que até esse momento, antes da instalação da greve, o governo tivesse essa sensibilidade de evitar que esse caos fosse instalado dentro das escolas estaduais. Mas, até esse momento, nenhuma manifestação do governador em relação às nossas pautas de reivindicação insiste nessa história de querer só negociar com o Sinteã e isso não evitou a greve. E agora nós estamos aqui fazendo a instalação à greve, respeitando os tempos legais das 72 horas e, apesar disso, o governador ainda não nos chamou para conversar.
Ok, muito obrigado, Lambert Melo, presidente da Asprom Sindical. A movimentação aqui já é intensa porque começam a chegar os professores devagarinho. E o trânsito aqui já está sendo controlado por agentes do Manaus Trans e também a questão da movimentação toda ali patrulhada pela PM. A manifestação está marcada para as 7 horas da manhã e deve se estender aí até o meio-dia, enquanto não houver nenhuma resposta do governo. Adriane Diniz, Cleiton Pascarelli, Nayandra Amorim. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Obrigado. Obrigada, Danilo. Enquanto não houver uma união da categoria, vai ser bem difícil, né, os professores conseguirem resolver a situação deles, né? Porque hoje está prevista essa greve já pela Asprom, que é a associação que representa a parte da categoria, mas hoje também está marcada uma assembleia pelo sindicato para decidir se cruzam os braços na segunda. E aí há um desentendimento, pode não haver a guerra, mas há um desentendimento, né? Não há um consenso sobre o que fazer. E aí quem se prejudica acabam sendo os próprios professores, de forma geral. Mas acaba que é bom lembrar que o sindicato, né, só resolveu convocar essa assembleia após todas as críticas provocadas, inclusive aí pela Asprom, né, pela associação. Então, agora ele volta, depois de, inclusive, acertar com o governo do Estado um reajuste salarial de apenas 8%. Irrisório, né? De bater todo o martelo. E aí, depois de todo o movimento feito pela Associação dos Professores e Pedagogos, é que o sindicato resolveu convocar essa assembleia e abrir a possibilidade de greve, e aí sim, pelo sindicato. Vamos acompanhar, né? O que se sabe é que muitos alunos já não foram hoje para a escola, já havia esse anúncio, né? Isso. Os pais já tomaram medidas assim preventivas, estão evitando levar as crianças para a escola para não ter todo o transtorno de levar, deixar em casa. Providenciaram também com quem essas crianças iriam ficar ao longo do dia de hoje, porque a gente não tem ainda a noção da dimensão dessa greve, né? Vai haver, algumas escolas já estão parando há algum tempo e hoje a gente não sabe de fato como vai ser a adesão. Sim. Então, a gente vai ficar acompanhando durante toda a programação da TV A Crítica, da FM O Dia também, para trazer os detalhes. E, Adriane, nesse momento nós, na verdade, desde o programa começou aqui no FM O Dia, né, na FM O Dia, nós estamos conversando com equipes no interior. Nosso correspondente em Manacapuru disse que hoje tem manifestação também por lá, em Manacapuru, e os professores estão de braços cruzados a partir de hoje. Em Parintins também, o Geandro Soares, nosso correspondente lá, já avisou também que por lá a situação é similar. Nós estamos recebendo agora informações aqui no WhatsApp da FM de Notícias sobre Codajás. Professores também informando para a gente que estão cruzando os braços também em Codajás. Então, o interior do estado também está aderindo a essa paralisação, porque o governo do estado não quer negociar aí um reajuste salarial maior para os professores. Um reajuste digno, né? Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pela participação. Ótimo dia para vocês. Até amanhã. Obrigado, bom dia. Até amanhã, Adriane. Até um bom dia. Até lá. E por causa das eleições desse ano, a fiscalização está atenta à campanha antecipada. O Ministério Público Federal recomendou ao governo do estado que retire todos os slogans usados no material de propaganda institucional. As frases estão em fachadas de prédios públicos, viaturas e materiais de divulgação oficial do governo. O slogan remonta à campanha eleitoral de Amazonino Mendes em 2017 e para o Ministério Público Federal isso configura uso desvirtuado de propaganda institucional. Por essa razão, o órgão recomendou ao governador Amazonino Mendes que retire toda publicidade institucional que tenha as expressões amor à causa pública, arrumando a casa ou outra variação. Nós entendemos que isso configura promoção pessoal e isso é vedado pela Constituição Federal, vedado pela Lei de Improbidade Administrativa e também pode caracterizar abuso do poder político. Este advogado explica que, por se tratar de uma recomendação, não existem penalidades em caso de descumprimento, mas o governador fica sujeito a processos futuros, que podem resultar até na suspensão dos direitos políticos. Nós temos uma série de penas. Mas é importante, eu friso, que essas penas, elas precisam ser bem, esse processo para que ocorra essas penas precisa ser bem apurado, ser um processo bem estudado para que nós não incorramos em nenhum tipo de injustiça. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo nega a utilização dos slogans para a promoção pessoal de amazonino, mas informa que vai atender a recomendação nas próximas campanhas e na assinatura dos materiais de divulgação.
Em maio do ano passado, o Ministério Público Federal chegou a sugerir à Prefeitura que mudasse o nome de prédios, ruas e bairros que tivessem o nome de políticos vivos. O pedido também foi estendido ao governo em julho. E no Minuto Tecnologia de hoje, você vai conhecer um serviço com atendimento especializado à sua empresa. É o Televendas InfoStore, um canal de compras exclusivo, seguro e com a rapidez e praticidade que seu negócio precisa para crescer ainda mais. E, claro, com a comodidade de uma simples ligação. No serviço de televendas, você conta com uma equipe de consultores treinada, condições super facilitadas de pagamento com parcelas de até 6 vezes no boleto e o melhor mix de tecnologia para otimizar a produção e os serviços que a sua empresa oferece. A InfoStore dispõe de uma lista completa de notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, as mais modernas linhas de smartphones e os maiores títulos e acessórios de games. Então ligue hoje mesmo para 3212-9981 e conheça o Televendas da InfoStore, um serviço exclusivo para a sua empresa fazer bons negócios. E a Secretaria Municipal do Trabalho, em parceria com o Sebrae, está oferecendo cursos gratuitos de empreendedorismo aqui na capital. Quem tem outras informações sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Onde é que pode ser feita essa inscrição? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, essas inscrições elas são online. O formulário de inscrição ele está disponível no site www.centrade.manaus.gov.br. Tem vaga disponível para todo mundo, viu, Adriane? Tem muita vaga realmente, são 1.600, mas é muito importante que todo mundo já entre no site da Centrade para ver exatamente quais são os cursos e onde ele pode se encaixar da melhor maneira possível, porque essas inscrições elas só acontecem até amanhã. São 4 cursos, tem pelo menos uma consultoria para quem tiver participado dos cursos, vai poder ter ali o acesso do consultor e tem também uma palestra que promete ser uma das mais concorridas. Dessas 1.600 vagas, 510 vagas são para palestra de microempreendedor individual, que quem já está um pouco familiarizado com essas, digamos assim, nomenclaturas, né, que são dadas pelo Sebrae e pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, sabe que o microempreendedor individual é o MEI, é uma modalidade de formalização, né, de qualquer pessoa que pretende abrir um negócio ou que já tenha um negócio. O MEI é uma maneira muito simples de você formalizar o seu negócio. Pode ser até uma banquinha de autônomo no meio da rua que você tem, ou você pode aí formalizar o seu negócio sendo uma espécie de autônomo que trabalha em um desses camelódromos. Enfim, existem muitas maneiras de você formalizar, de você ter acesso a alguns direitos e principalmente ter acesso ao capital, né, Adriane? Porque muita gente precisa do capital para dar aquela ingestão no negócio, para fazer com que ele realmente se desenvolva mais rápido e da maneira correta. Agora, claro, para ter acesso a esses empréstimos, você precisa saber também como investir. E é justamente por isso que a Secretaria de Trabalho e Emprego está fazendo esses cursos. São cursos voltados para ensinar esses empreendedores, as pessoas que querem abrir um negócio, as pessoas que já começaram em algum tipo de atividade, a fazer a gestão pessoal do seu negócio. Ou seja, a ser realmente um administrador que está atento para a questão do lucro, que está atento para a questão do pagamento dos fornecedores e que no fim vai acabar fazendo com que esse negócio realmente dê certo. Além disso, esses cursos eles também trabalham oferecendo para as pessoas essa possibilidade de formalização do negócio. Às vezes você tem aquele negócio realmente informal, que funciona no meio da rua, que funciona a qualquer horário, mas você não sabe muito bem como atingir direito o seu cliente, como realmente chegar até a pessoa, o seu público-alvo, que é a pessoa que vai consumir o seu produto, enfim. São todas essas pequenas dicas que são dadas nesses cursos, para você saber a lista de cursos, né, desses cursos que estão disponíveis. Tem 4 cursos, tem também oficinas, é só entrar lá no site da Centrade, já faz a inscrição, já preenche o formulário. Agora, uma dica também, a Centrade informou que é muito importante que a pessoa faça a inscrição em apenas um curso. Tem curso, tem a palestra é um pouquinho diferente, tem a consultoria, mas é muito importante que você foque naquilo ali que você acha que você está precisando para fazer o seu negócio deslanchar. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.
E agora a gente vai para o intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre um acidente grave que aconteceu agora nessa manhã na BR-174, na altura do quilômetro 12. De acordo com informações repassadas pela equipe que fez o resgate, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Uma delas é uma mulher grávida. A informação também de que uma pessoa ficou presa e precisou ser retirada ali das ferragens. Um acidente grave envolvendo uma caçamba e um ônibus. Eu volto em instantes.